Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 4.2 Horizonte de Trevas, segunda parte. Eupídio soube do crime no mesmo dia, quando estava na fazenda Morro das Vinhas, aonde viera com a família para descansar por 3 dias. Disse à esposa: o armazém de adubos, de alguma forma, estará com problemas funcionais. Nem acredito que o Laércio, tão correto, tenha cometido tamanha violência. Preciso retornar à cidade. Sinto na consciência que precisam de mim no palco dessa infelicidade, pois indiretamente Laércio nele se encontra por minha decisão ao convidá-lo à mudança da fazenda para a cidade. Desde quando você se preocupa desse jeito com empregados? Retrucou Mara, irritada. É urgente apoiar e auxiliar a família. Mas a família... Então vamos com você, eu e Tiara. Tiara, desde que Jean se mudara para a cidade, nunca mais conversara com ele, embora algumas vezes se vissem em locais de lazer dos jovens. Eupídio com a esposa e a filha foram recebidos por Rufina e Jean aos prantos. Eupídio aproximou-se e enlaçou-os fraternal, o que desgostou Mara, que só então reparou que Rufina tinha um corpo muito bonito. Rufina, soluçando, contou. O Laércio enlouqueceu, talvez porque a polícia suspeita que ele seja o criminoso. Pelo menos isso é o que todo mundo deduziu. Tiara permaneceu imóvel, olhando Jean, que já há algum tempo não via. De relance, notou que ele crescera, adquirindo porte atlético. Jean, por sua vez, observou que Tiara não era a mesma. Desabrochara qual uma flor ao sol matinal, irradiando beleza, perfume e paz. Decorridos alguns instantes, aproximou-se dela, olhando-a bem dentro dos olhos. Ela sustentou o olhar. Estavam ambos emocionadíssimos, corações pulsando forte. Jean não definia o que sentia por Tiara, uma sensação de bem-estar, um profundo sentimento de admiração, não pela sua aparência, mas por algo interior. Tiara, ao contrário, era presa de uma esfogueada paixão por Jean e derramava calor intenso por todas as suas veias. Agora que tinha à sua frente aquele moleque que um dia, lá no Morro das Vinhas, deu-lhe um inocente e fortuito beijo, tal lembrança a abrasava. Nunca pudera definir-se beijo de amor ou de amizade. Como ficou bonito e forte, pensava. Mara captou o astral que envolvia os jovens. Não gostou de nada que estava acontecendo ali. No íntimo, equacionou o que seus olhos viam como um disparate, um contrassenso, pois a distância social entre a filha e o rapazinho caipira ia da terra à lua. Eupídio disse a Jean. Vou tomar conta de tudo e ajudar seu pai. Olhando para Rufina, disse. Fique tranquila, dona Rufina, que nada faltará à senhora e ao Jean. Outra vez, Mara não gostou do que vi e, principalmente, do que ouvia. Pensava. A troco de que nós teremos que sustentar esse povo? Nada disse na hora. Deixando Rufina e Jean um tanto reconfortados, Eupídio conduziu a esposa e a filha à residência e foi até o armazém.
Tomando conhecimento dos negócios, providenciou o que era imediato e nomeou Zé Carlos, um funcionário que há tempos conhecia como gerente, a título precário. Ia já deixando o armazém quando chegou uma viatura policial com um investigador, de nome Magno, que se apresentou. Vinha o policial realizar algumas diligências. Pedindo permissão ao Sr. Eupídio, surpreendeu-o ao solicitar para interrogá-lo em primeiro lugar. Eupídio, disfarçando um pequeno susto, brincou. Sou suspeito? O policial, rápido, justificou-se. Pelo amor de Deus, Sr. Eupídio, eu só vim aqui para saber alguma coisa do seu empregado, o que ficou louco. Ah, ainda bem. É sorte minha encontrá-lo aqui. Cauteloso, aduziu. Se o senhor não quiser ou não puder, não precisa. Não, de forma alguma, faço questão de ajudar a lei. Em poucas palavras, Eupídio narrou como e por que Laércio se transferira da fazenda para a cidade. Sobre o caso com Dirce, nenhum nem outro tocaram no assunto. Eupídio perguntou. E o marido da vítima, o Antônio, vocês sabem do paradeiro dele? Não, senhor, não sabemos. Só sabemos que ele é o principal suspeito. Só o fato de fugir já o incrimina, e bastante. Ele é o criminoso, então? Até agora, pelo menos, recaem sobre ele as maiores suspeitas, pois apuramos que ele deveria estar fazendo uma entrega fora da cidade. Entretanto, foi visto por um vizinho insone chegar de madrugada e estacionar o veículo sorrateiramente um pouco distante da casa, onde aguardou cerca de 2 horas antes de adentrar. O que chamou a atenção desse vizinho foi o fato de Antônio ter entrado às escondidas e não ter acendido nenhuma luz. Como essa pessoa sabe que era ele? Porque viu Antônio descer do carro e regurgitar na grama bem embaixo do poste e depois retornar à cabine do carro. Curioso, o vizinho ficou olhando sem entender o que se passava até que Antônio entrou em casa. Pouco depois, ao amanhecer, acordou os vizinhos, gritando que a mulher estava morta. O investigador pensou um pouco e concluiu. Se não foi ele, como justificar a chegada sorrateira e por que esperou o dia amanhecer para anunciar a morte da esposa? O motorista da viatura policial bateu à porta do escritório, interrompendo a conversa. Com licença, Magro, tem uma quente para você. Vamos até o carro? Pode dizer aqui mesmo. Ressabiado, o motorista relutou. Magno, perdendo a calma e demonstrando confiar no Sr. Eupídio, repetiu a ordem, elevando a voz. O Sr. Eupídio é o dono, conte logo. Recebeu uma mensagem pelo rádio. Os vizinhos, mesmo temerosos, resolveram procurar o delegado e contaram que a vítima tinha um amante. Disseram quem era? Sim, a mulher morta traiu o marido com o chefe dele, chamado Laércio, gerente deste armazém, que mandava o empregado viajar para traí-lo com a esposa. Eupídio não se conteve. Canalha! Miserável! Então foi por isso que ficou louco. E eu com dó dele. Magno raciocinou-o rápido. Isso parece resolver o caso. Só precisamos confirmar essa história das viagens. Eupídio convocou o empregado mais antigo e, na presença do policial, perguntou-lhe a queima-roupa. É verdade que o Laércio mandava o Antônio para fora para ficar com a mulher dele? Não sei, não tenho certeza. Ora, Zé Carlos, você não vai ser o gerente daqui para frente? Então como é que não sabe o que está acontecendo aqui dentro? As perguntas continham irresistível proposta.
Zé Carlos sucumbiu. Todo mundo sabe que eles são compadres e que de uns tempos para cá deixaram de beber juntos. Mas e sobre as viagens? É verdade, senhor Eupídio. Toda semana o Laércio mandava o Tonho para fora e muitos daqui viram que ele, à noite, ia para a casa da falecida. O investigador deu por cumprida sua missão e retirou-se. Antes, Eupídio solicitou-lhe que o mantivesse informado de todos os acontecimentos futuros. Eupídio logo deixou o local também. À tarde, alguns repórteres foram ao armazém. Com gorjetas ao novo encarregado, souberam tudo o que tinha sido conversado entre o patrão e a polícia. 3 dias depois, Antônio se apresentou às autoridades policiais. Estava acompanhado de um advogado do sindicato. Prestou esclarecimentos, formalizando o depoimento, no qual se declarava inocente. Seu depoimento foi arrasador, pois incluiu 2 fatos novos que mudaram completamente o rumo das investigações. Tenho um amante que poderá comprovar que estive com ela até quase amanhecer. Passei mal e não fui viajar, retornando de surpresa para casa. Esse, o primeiro fato. O segundo, quando retornei, pilhei o Laércio deixando furtivamente minha casa, alta madrugada. Era robusto seu álibi. Disse que entrou silenciosamente em casa, pois, além de estar se sentindo mal, tencionava resolver o assunto logo no dia seguinte. Há muito já não tinha qualquer relacionamento com a esposa e, ao constatar que ela o traía com Laércio, com facilidade teria a guarda judicial do filho após a separação que iria providenciar. Magno, o policial, foi designado para ir ao hospital interrogar Laércio. Antes, entrou em contato com o senhor Eupídio, informando-o do depoimento de Antônio. Sabendo que Magno ia ao hospital, Eupídio pediu para acompanhá-lo. Foi atendido. Chegando lá e sendo levados à presença de Laércio, Eupídio custou a acreditar como é que o auxiliar pudesse, em tão pouco tempo, transformar-se em um espectro. Olhos encovados, olheiras profundas, expressão apatetada, barba por fazer e cabelos em desalinho, Laércio não era nem sombra do valente e saudável capataz que Eupídio tanto admirava. Denotava ausência de banhos e presença de sedativos. Magno ia iniciar o interrogatório quando Laércio, vendo Eupídio à sua frente, atirou-se de joelhos aos seus pés. Não fui eu. Eupídio nada disse. Impassível, sentiu nojo quando Laércio lhe abraçou as pernas, trêmulo, soluçante. Não fui eu. 2 enfermeiros, postados atentos, agarraram o paciente com desnecessária energia, arrastando-o até uma tosca cadeira, onde o obrigaram a sentar-se. Magno tentou interrogá-lo. Laércio entrou em lúgubre mutismo, com as feições alternando estupor e raiva, denotando que a insânia o levara para longe da razão. Depois que Eupídio e Magno se retiraram, o paciente foi deixado num cubículo totalmente desmobiliado, a não ser com um colchão velho, jogado no chão. Esse o seu aposento, talvez para sempre. A polícia deu sequência às investigações sobre o assassinato de Dirce, concluindo, após as diligências, que Laércio era o culpado. Mantido lúcido pelo hospital durante vários interrogatórios, caíra em contradições, terminando por confessar que estivera com a vítima até a madrugada. Não conseguiu também sustentar a mentira inicial,
segundo a qual não eram amantes. Assim, as declarações de Antônio foram facilmente confirmadas, afastando dele as suspeitas iniciais. Encaminhado o inquérito ao Poder Judiciário, o caso foi julgado sem a presença do réu, internado no hospital psiquiátrico. Ouvidas todas as testemunhas, finalmente foi dado o veredito. Culpado, réu inimputável, face atestado médico oficial de insanidade mental, devendo, porém, ser mantido sob cuidados psiquiátricos por 3 anos. Após esse período, será submetido a novos exames neurológicos por uma junta especial que se pronunciará sobre a continuidade do tratamento ou a liberdade condicional. Eupídio teve de ficar algumas semanas à frente dos negócios no armazém até designar em definitivo o substituto para Laércio. Nesse ínterim, Tiara decidiu visitar Jean. Tomou essa iniciativa, pois era insuportável a sua alma não estar perto dele, nem que fosse por 1 minuto, para ajudá-lo em alguma coisa. Imaginou que ele deveria estar sofrendo, e isso a fazia sofrer também. No lar de Jean era uma tristeza só. Rufina passava o dia chorando, chorando. Jean há 1 semana não ia à escola, ficando o tempo todo ao lado da mãe. Ao adentrar aquela casa, o clima dali melhorou. Jamais os abandonarei. Contem comigo sempre. Rufina abraçou-a, grata. Jean olhava como se a estivesse vendo pela primeira vez. Em seu olhar havia uma interrogação, como se a alma quisesse abrir a cortina de um misterioso cenário para identificar nele e em sua vida em particular que papel Tiara representava. Lembrou-se de sua tia Teresa, que dizia: O Espiritismo informa que todas as pessoas têm muitas vidas. Pensou: será que Tiara e eu já vivemos mesmo outras vidas? E como éramos então? Será que estivemos juntos? Juntos como? Afastou todas essas dúvidas ao vê-la despedir-se. Acompanhou-a até o portão. Tiara, nunca vou esquecer o favor que você está nos fazendo, nem sua bondade. A jovem, num impulso, abraçou-o. Ao sonhado contato com aquele corpo tão querido, sentindo o calor que dele desprendia, não conteve a vontade de estreitá-lo mais forte. Trêmula e presa de indefinidas sensações a expressarem-se por uma intensa vibração que a percorreu de alto a baixo, beijou-o. O gesto, decorrente do que lhe ia na alma, para ela era consequência natural. Como já havia recebido um fortuito beijo dele lá na fazenda, considerou normal que agora o devolvesse, embora com atraso. Ele, porém, surpreendido por tão intenso carinho, sem que conseguisse impedi-lo, não correspondeu, pois trazia a mente fixada no problema do pai, preso lá no hospital. Tiara, constrangida ao perceber o que considerou recusa de Jean, saiu correndo, querendo desaparecer dali, humilhada. Toda vez que Rufina visitava o marido no hospital de custódia, saía dali sentindo-se mal, com tonturas e dor de cabeça. Laércio recebia aos prantos, implorando-lhe de joelhos que o tirasse dali. Tais cenas patéticas só não despertavam atenção porque outras, ainda mais constrangedoras,
a sobrepujavam. Rufina jamais o repreendera pela infidelidade conjugal ou pelo crime. Até que, num domingo, Laércio pegou nas mãos da esposa e disse com grande sentimento: Perdoe-me, Rufina. Procedi mal com você, mas estou muito arrependido. Rufina começou a chorar. Laércio abraçou-a. Pelo amor de Deus, não chore. Balbuciou Rufina trêmula. Da minha parte, não guardo rancor, até porque talvez eu tenha sido um tanto culpada, negando-lhe meu amor. Mas por que, homem de Deus, você fez aquilo? Aquilo era o crime. Laércio desvencilhou-se num gesto brusco. Pela 1000ª vez, mulher, ouça-me, não fui eu que matei Dirce. Assumo que me encontrava com ela, inclusive na noite em que ela morreu, mas não fui eu quem a matou. Tire-me daqui, pelo amor de Deus! Como repetisse a última frase aos gritos, 2 enfermeiros agarraram-no num bote certeiro, arrastando-o à força para a enfermaria, encerrando a visita. As súplicas que viu nos olhos do marido levaram-na a decidir, ali mesmo, assumir corajosa empreitada. Provar a inocência dele, que, para ela, era definitiva certeza. Após a visita ao marido, Rufina foi visitar sua irmã, Teresa, a qual narrou o clima que vivia Laércio. Meu marido é inocente, está sofrendo muito. Teresa, desconfiada, inquiriu. Como é que você sabe? Sinto em meu coração. Sei que tudo está contra ele, mas dentro do peito acredito que é inocente. Toda vez que vou visitá-lo, saio de lá doente, com enjoo, parecendo que vou desmaiar. Isso é natural, pois o ambiente de lá não deve ser brincadeira. Você ainda gosta dele? Gosto muito. Seria bom que Deus me fizesse esquecer dele, mas é impossível. Às vezes tenho vontade de nunca mais voltar a ver Laércio, mas logo reflito que não gosto é do hospital. Dele ainda gosto muito. A irmã considerou que não seria prudente se aprofundar naquele assunto. Ficando de pé, ofertou. Você quer que eu lhe dê um passe? Passe? Em resposta, Teresa pronunciou baixinho a oração do Pai Nosso e, em seguida, impôs as mãos sobre a cabeça da irmã, transmitindo-lhe o passe. Após alguns instantes, disse um Obrigada, Jesus, e explicou. O passe é uma transfusão de energias dos espíritos bondosos e do passista. Eu, neste caso. Sentindo-se reconfortada, Rufina agradeceu e foi para sua casa. Mais do que nunca, estava decidida a ajudar Laércio a sair daquela prisão diferente, talvez muito pior que as cadeias comuns. No dia seguinte, saiu à procura de um advogado. Vendo uma placa indicativa de um escritório de advocacia com vários nomes, entrou no prédio. Na saleta de recepção, várias pessoas aguardavam. Pois não, disse-lhe a recepcionista. Preciso de um advogado. Pois não, repetiu a jovem. Olhavam-se com total prejuízo do sentido de comunicação, tal a frieza da recepcionista, que, sem se dar ao trabalho de uma pequena gentileza, se mantinha imóvel, olhando para aquela mulher mal vestida, segundo a juizara.
O escritório era num desses velhos edifícios comerciais, como tantos existem, onde profissionais se aglomeram, buscando reduzir custos de aluguel e manutenção, e de secretária. Divisórias desbotadas indicavam 3 ocupantes, num cômodo construído originalmente para apenas um. Os demais clientes que aguardavam também deviam ser pobres, a julgar pela aparência deles. Como se estivesse num balcão comercial, e talvez assim o considerasse, a recepcionista dardejou. A consulta é R$ 30. Consulta? Gaguejou Rufina. Sim. Frio, pétreo, definitivo, o sim. Rufina consultou mentalmente a bolsa e, lembrando-se de que tinha aquela importância, abriu a bolsa, entregando o dinheiro à jovem. Nem sequer conhecia os advogados e menos ainda a moça disse qual a atenderia. Decorrido pouco tempo, já que as consultas que a precederam eram rápidas, Rufina foi pomposamente convocada pela jovem. Senhora Rufina, o Dr. Fabrício de Moraes solicita sua presença em seu gabinete. Mais pedante, impossível. Mais ridículo, idem. Rufina levantou-se e entrou no gabinete. Fabrício atendeu a solícito. Tinha mais ou menos uns 40 anos. Não era bonito, nem feio. Bom dia, senhora Rufina. E então? Meu marido está internado no hospital de custódia e eu quero provar sua inocência. Fabrício mexeu-se na poltrona, apreensivo. Ele não tem juízo perfeito? Tem sim, doutor, mas é inocente. Conte-me tudo, sem ocultar nada. Rufina desabafou pela primeira vez desde a infausta mudança da fazenda para a cidade. Citou a embriaguez e a infidelidade do marido, finalizando com a morte de Dirce e a internação hospitalar, decorrente da loucura que o acometeu. Fabrício fez algumas anotações e, quando Rufina concluiu, perguntou-lhe: A senhora pode pagar honorários de advogado? Honorários? Sim, meu serviço. Quanto custa? É muito variável, mas para iniciar o processo, digamos que são necessários R$ 300. Atônita, Rufina não sabia o que dizer. Destinam-se às custas legais, formalidades, etc., aduziu Fabrício, inquirindo. E então? Não tenho esse dinheiro, doutor. Fabrício sugeriu. Recorra aos seus parentes e amigos. Encerrando a consulta, o advogado foi taxativo. Após conseguir o dinheiro, volte aqui e veremos o que se pode fazer. O senhor garante que solta meu marido? Fabrício foi mais incisivo. De forma alguma. Se eu prometesse isso, seria mentiroso. O que posso garantir é meu maior empenho para libertar o Sr. Laércio. Complementou, dizendo: Devemos esclarecer uma coisa. O dinheiro inicial, esses R$ 300, destina-se à abertura do processo. No andamento do caso, serão necessários outros pagamentos. De quanto? Mais ou menos do mesmo valor. Rufina passou 3 dias procurando uma forma de conseguir o dinheiro destinado ao advogado. Não quis recorrer aos parentes, sabendo-os todos irritados com Laércio. Além disso, todos eram pobres. Fazendo os cálculos de quanto poderia economizar lavando roupas, concluiu que demoraria muito para juntar a importância. E o caso de Laércio era urgente.
Sabia, ou melhor, pressentia que mais algum tempo no hospital e Laércio enlouqueceria de vez, mas tinha esperanças de que, livrando-o de lá, ele se recuperaria. Nas visitas que fazia ao marido, conversava também com outros familiares de outros pacientes. Isso aqui é um depósito de seres humanos banidos pela sociedade. Queixavam-se os visitantes, concluindo. A sociedade julga-se vítima desses coitados e agora lhes é credora violenta, que não os perdoa. Na verdade, os hospitais de custódia, criados para promover a cura de criminosos com irresponsabilidade criminal, por problemas mentais, alcoolismo inclusive, infelizmente, quase sempre, são utilizados como presídios. A conta de medidas de segurança, não é raro manter os internos em acompanhamento psiquiátrico com choques elétricos e drogas fortes. Considerando que legalmente o tratamento deve se processar um prazo de 1 a 3 anos e a maioria não pode contratar advogado, não é feita perícia médica. Essa perícia, a ser anualmente repetida, segundo o Código Penal, é a determinante do grau de recuperação do indivíduo. Contudo, se nem sempre a primeira é feita, quanto mais as subsequentes. Nesses estabelecimentos, o horizonte é quase sempre só de trevas. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.